Boa noite, meus irmãos. Iniciamos mais uma celebração hoje e com a mesma intenção, com o mesmo envolvimento que temos todos os domingos, podemos ter mais um tempo junto em nossas casas, mais uma vez sentados, bem à vontade diante do nosso Senhor, nosso Deus que está presente neste espaço e também está presente aí onde você está. Te convido a orar junto comigo e, Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque durante toda essa semana é o Senhor que tem nos sustentado, Pai. Não sei, Pai, quais notícias meus irmãos ouviram ou o que eles vivenciaram durante essa última semana. Só que independente do que vivemos, independente do que experimentamos, Pai, nunca deixaremos de confiar em Ti. Obrigado porque podemos sentir a Tua presença. O Senhor é real, Pai. Mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor sempre está presente e continua nos usando. Essa celebração é para o Senhor. Que o Senhor seja honrado com nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana é uma semana de lutas, uma semana de vitórias também. Mas, acima de tudo, a gente deve ser sempre grato a Deus pelo dom da vida, por todas as benesses que Ele faz por nós. Então, te convido a cantar junto com a gente. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e continuar louvando esse Deus maravilhoso. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus
gente continua louvando a Deus, agradecendo a Ele, por Ele ter nos resgatado, por Ele ter nos comprado. E a gente acreditar nesse Deus. E essa próxima canção, ela fala sobre isso, dizendo que eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, e que isso seja real, que o nosso caminho sempre seja ir para os pés do Senhor, que a gente possa continuar confiando e acreditando nesse Deus. Olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, voltar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. E é nesse Deus que nos quebranta, que nos liberta. É nele que está o nosso descanso. É nos braços dele que a gente encontra a nossa paz.
É nos braços dele que, em meio às dificuldades, a gente consegue ter a certeza de que tudo vai ficar bem. Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso, e em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Exatamente. Cristo é o nosso descanso, é Ele que tem nos sustentado até aqui. Só que da mesma maneira que Ele nos sustenta, Ele pede que nós possamos nos envolver das mais variadas maneiras. E eu gostaria de ressaltar algumas aqui para os irmãos que já temos falado nas outras semanas. A importância de continuar contribuindo financeiramente por conta nos últimos meses estávamos com a dificuldade financeira e estamos mandando a conta bancária para alguns irmãos, né? Inclusive o tesoureiro pede para que aquele que fizer a transferência possa mandar para mim ou mandar diretamente para o irmão André o comprovante, para que a gente tenha um controle do que entra, do que é gasto, com o que é utilizado. Alguns irmãos querem fazer a contribuição em espécie e aí nós estamos levantando 2 pessoas da comissão de finanças para ir até a sua casa, mas eles só irão se você solicitar a mim e eu lhe direi quais irmãs irão e no horário que eles estarão na sua casa também. Irmãos, eu agradeço que boa parte de nossos irmãos tem se mobilizado, tem orado por pessoas que estão passando por necessidades financeiras, por necessidade em outras áreas também. Semana passada recebemos algumas cestas básicas, já podemos distribuir essa semana, mas precisaremos continuar cuidando tanto de irmãos, de outras pessoas próximas da gente que passam por privações neste tempo. Vamos continuar orando, irmãos, mas vamos contribuir para que essas pessoas sejam amparadas e possam ouvir o evangelho prático, um evangelho que nós poderemos levar até sua casa e a sua fome, inclusive, será extinguida, mesmo que seja por alguns dias, e dessa maneira queremos cuidar dessas pessoas. É bom a gente estar junto através do meio virtual. É claro que presencialmente é muito melhor, mas enquanto ainda não podemos estar juntos, na quarta-feira haverá celebração também, que será transmitida por estes mesmos canais. A celebração de quarta-feira começará às 19 horas. E essa semana nós iniciamos uma classe de escola bíblica à distância. Alguns irmãos puderam participar, né? Mas se você por acaso não participou, eu estarei enviando as informações no WhatsApp. Se você não recebe recados meus, você entra em contato, passa o seu contato para mim, para que eu possa estar passando as informações da igreja. Mas em relação à escola bíblica à distância, a gente terá aula normalmente no próximo domingo. Eu gostaria agora que a gente abrisse a Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6 diz assim: não andeis ociosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então eu te convido a colocar as tuas súplicas diante de Deus neste momento. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Pai, por mais um culto, Pai, que estamos aqui, Pai, na Tua casa, Pai, através, Pai, dessa tecnologia, Pai, que apesar da distância, Pai, mas o nosso sentimento é de união com os demais irmãos, Pai, que estão em suas casas ou em qualquer outro lugar, Pai, com o único pensamento, Pai, de Te louvar. Que o Senhor possa estar, Pai, abençoando, Pai, a vida de cada irmão, cada pessoa, Pai, que está passando, Pai, por esse momento, Pai, de dificuldade, de toda essa situação que acarretou o mundo. Mas nós temos fé, Pai, que o Senhor, Pai, já providenciou, está providenciando, Pai, a cura, ou isso vai passar. Nós queremos, Pai, que vai passar, que o Senhor possa estar, Pai, sendo com a vida, Pai, das pessoas, Pai, que estão, Pai, fazendo outros trabalhos, essas coisas. Você possa estar protegendo a cada um de nós. Abençoe a nossa igreja, Pai, que nós possamos estar, Pai, sempre, Pai, com essa sede, Pai, da Tua Palavra, de estarmos juntos, Pai, mesmo em momentos difíceis, Pai. Abençoe nossas vidas, Pai, perdoa nossos pecados, nossas falhas contra Ti, nos ajuda neste momento de dificuldade. Nós temos também a Te agradecer, porque até que o Senhor nos sustentou. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Pois sei que mesmo sem entender você está no controle, então responda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar no teu amor. O teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Perdão. Que você possa abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Deixa a sua Bíblia aberta.
E é certo que estamos passando por uma crise na área da saúde. Mas é certo que essa crise vai passar, ela vai ter um fim. E também, irmãos, eu começo a imaginar que depois que isso passar, dentro de alguns meses ou alguns anos, algumas pessoas vão perguntar para a gente como nós agimos no meio dessa crise. Eu sou pai e meus filhos estudarão sobre isso na escola. E eu fiquei imaginando aqui durante essa semana, imaginando que talvez esse bebê que está ainda daqui a mais ou menos 4 meses para chegar, depois de ter uma aula sobre o Covid-19, a crise que foi, chega e pergunta para mim: papai, foi verdade que aconteceu isso, papai? Como você reagiu? E talvez eu chame meu filho, sente perto dele, olhe bem nos seus olhos e diga para ele o que aconteceu na minha visão dos fatos, o que o papai experimentou, as aventuras que o papai passou. Não sei se você vai passar por algo nesse sentido. Eu só espero que você não conte uma história mirabolante, como se você fosse um Dinho Ouro Preto da vida. Você sabe quem é? Dinho Ouro Preto, aquele cantor brasileiro. O camarada pegou todos os vírus. Inclusive ele pegou este vírus agora. E pessoas que vão se comparar a ele, vão se fazer como heróis da história. Pessoas que estão fortes, que são verdadeiros atletas, e que por isso o vírus não bateu. Mas o que eu tenho visto é que nós nos sentimos apreensivos com essas coisas que acontecem, porque nós somos seres humanos. Nós ficamos com medo. Às vezes nós não temos resposta ao que aconteceu. Mais do que falar para essas pessoas que perguntarem sobre como agimos, eles precisarão saber como nós confiamos neste tempo de crise, como nós superamos, quais foram os princípios que nortearam nossas vidas. Quais foram os princípios que nortearam nossas vidas neste tempo e principalmente, o que nós aprendemos? Meu irmão, o que você aprendeu nos últimos dias? O que você descobriu sobre Deus? O que essa crise está ensinando para você? As pessoas aprenderam coisas que anos de pregação, anos de Bíblia ainda não tinham ensinado. Porque nós participamos deste tempo na maior escola do mundo. Não é a escola bíblica dominical. A gente aprende na igreja que a maior escola do mundo é a escola bíblica dominical. Talvez essa é a maior escola formal. Agora existe uma outra escola que você não faz uma matrícula para participar dela, você não tem coordenadores, você não tem material didático, mas todo mundo passa pela escola bíblica do sofrimento. E você pode ter anos de crente, você pode ter aceitado Jesus ontem, ou você ainda pode não ter uma caminhada com Cristo, e ainda assim você está sendo trabalhado nessa escola bíblica. Você está aprendendo alguma coisa nesses últimos tempos. É importante nós pontuarmos isso, porque nossos descendentes vão passar por dificuldades semelhantes ou até maiores do que a gente está enfrentando. O que a gente passa hoje não é diferente do que as pessoas já enfrentaram no passado. E se Cristo não voltar, a humanidade continuará passando por situações, continuará passando por sofrimentos. E Deus, Ele nos ensina através desses sofrimentos. Olhando para a Bíblia, eu comecei a procurar algumas passagens, algumas histórias que pudessem mostrar para a gente como reagir e como aprender com o sofrimento, com a crise. E para mim, a melhor história bíblica, o melhor contexto que explica, está em Mateus capítulo 26. Nós leremos a partir do versículo 36, Mateus 6, 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se.
Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Eu gostaria que você orasse junto comigo mais uma vez. Senhor, vem com a tua misericórdia sobre nós. Nos faz entender a tua palavra, Pai. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento e nos dá clareza ao que precisamos aprender neste tempo de sofrimento. Em nome de Jesus, amém. É interessante falar sobre esse texto porque a Páscoa está bem próxima. Dia 12 de abril é comemorada a Páscoa. Inclusive é o domingo que nós já havíamos planejado, que seria o domingo da ceia do mês de abril. A gente vai estar divulgando isso melhor lá para frente. Mas nesse tempo de Páscoa, a gente começa a pensar nos passos de Jesus, o que ele experimentou antes da crucificação e até a sua ressurreição. E essa passagem descreve Getsêmani, sofrimento que ele estava muito maior do que nós podemos imaginar. E o que é importante para a gente aprender, porque também passamos por dias de sofrimento, é nos perguntar: como é que Cristo reagiu no meio do sofrimento que ele estava passando? Em primeiro lugar, Cristo admitiu que ele estava sofrendo. Os irmãos prestaram atenção? Cristo admitiu o que ele estava sentindo, admitiu que ele estava sofrendo. Isso é muito importante, porque a imagem que a gente faz de Cristo, por ele ser Deus, é alguém inabalável, alguém que não passa por sofrimentos, alguém que não passa por dificuldades, mas não é isso que a Bíblia mostra para a gente. Tem um comentarista bíblico, é o John MacArthur, ele diz que não há passagens bíblicas que registram um sorriso de Cristo, mas existem algumas passagens bíblicas que mostram a humanidade e a vulnerabilidade de Cristo. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, isso é verdade. Eu não consegui lembrar uma passagem bíblica que fala, não, Jesus Cristo estava sorrindo. Não que Cristo não sorria, a gente subentende em vários momentos que Cristo celebrava, que Cristo sorria, mas os escritores bíblicos nunca julgaram necessário demonstrar isso, mas demonstraram, escreveram, e chega até nós que Jesus Cristo chorou, que Jesus Cristo sofreu, que Jesus Cristo teve medo. Isso para a gente tem que ser um diferencial. O motivo que muitos crentes adoecem é por conta de uma teologia da vitória, me permitam chamar assim, uma teologia em que as pessoas dizem que não, crente não sofre, crente não tem doença, crente não tem medo. Pelo contrário, crente é um discípulo de Cristo, e como pequenos cristos, nós sofremos como ele sofreu. Nós não podemos impedir de demonstrar a nossa humanidade, nós precisamos demonstrar isso, principalmente porque é neste sofrimento e nessa vulnerabilidade que Deus trabalha em nós. Essa é a escola que eu falei no início da mensagem, a escola do sofrimento cristão. Cristo não trabalha em corações orgulhosos, em corações prepotentes. Deus não está trabalhando em vidas que acham que não precisam de nada, pelo contrário, Ele trabalha nas nossas vidas neste tempo que nós reconhecemos que nós somos pequenos, que nós somos imperfeitos e que nós podemos expressar que dói. Como nós lemos num texto antes do Douglas orar,
que diz que nós precisamos manifestar para Ele nossas orações, nossos anseios. Esse é o grande diferencial. O nome do monte que Cristo foi orar é Getsêmani. A palavra Getsêmani significa lugar de prensa do azeite. Para o azeite ser fabricado, pega-se azeitonas e espreme essa azeitona até sair o óleo, até sair o azeite dela. É um processo natural. Isso acontece com a uva também, para fazer o vinho, mas se a gente pode regionalizar esse negócio, acontece com o açaí também. A maioria dos irmãos já foram lá no batedor de açaí, viram ele jogar aquilo dentro da máquina, e lá dentro, aquele açaí, ele é apertado, ele é lixado, aquele caroço, sai só o talo, sai só o caroço do açaí, porque o sumo, o suco, aquele açaí gostoso, que talvez você comece a imaginar agora, e como você está na sua casa, eu tenho certeza que alguns irmãos já têm até um pouquinho de açaí aí na geladeira, não sei nem se ainda tem gente com a boca roxa de açaí, mas para esse produto chegar até nós, o caroço tem que passar por tudo isso. E Cristo vai para um monte, onde o próprio ele é espremido, e é um sofrimento que eu tento entender, irmãos, mas não é fácil de entender. Eu entendo o que ele sente, mas eu não consigo mensurar tudo que o texto bíblico expressa para a gente, a não ser que eu encontro voz nos meus próprios momentos de dificuldade. Se Cristo foi até um local onde foi moído, nós precisamos também estar sendo moídos pelo nosso Senhor. E se chegamos neste tempo, é tempo de reconhecer a nossa humanidade, e tempo de nos prostrar de joelhos diante dele, falando: meu Deus, eu não consigo. Bom, Cristo reconhece o sofrimento, mas qual a natureza, qual a razão do sofrimento de Cristo? Bem, Jesus ele é Deus, mas ele também é homem, e como ser humano ele está sujeito aos mesmos motivos e razões que nós estamos sujeitos. O texto não é muito claro, o texto não coloca assim: este é o motivo principal do sofrimento de Cristo. Mas olhando para o contexto, olhando para a história, a gente começa a perceber que vários elementos podem ter feito com que Cristo experimentasse isso. E eu acredito até que todos eles, porque quando a gente passa por um sofrimento tão grande como Cristo passou, de ficar uma madrugada orando, de ficar chamando outras pessoas para orar junto com a gente, de ter a experiência que o Lucas descreve, Mateus não descreve isso, nem Marcos, mas Lucas, que era médico, ele chega neste ponto do Getsêmani até quando Jesus, no meio da sua dor e do seu sofrimento, o seu suor vira sangue. Isso está registrado no Evangelho de Lucas. Então nós não podemos saber todos os motivos, mas olhando para o contexto e também lendo alguns comentários, como o do Hernandes Dias Lopes, eu consigo separar 5 motivos aqui, que podem ser esses motivos que levam a Cristo a expressar, a sentir toda essa dor, e provavelmente, independente da crise que você está enfrentando, seja hoje por conta do coronavírus, não sei se você está revendo essa mensagem em outro momento, qual a situação você está enfrentando, mas você pode olhar para o sofrimento de Cristo e talvez identificar na natureza do sofrimento dele que você passa por um sofrimento parecido. Um dos motivos que Cristo pode estar sofrendo é por conta do tempo. Neste texto ele vai dizer: agora é chegada a minha hora. E é interessante que outras vezes na Bíblia, quando alguém vinha até ele, desde o primeiro milagre, ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Mas aqui em Mateus 26 ele vai dizer: é chegada a minha hora. Você já se preparou para algo alguma vez? Talvez uma prova, um concurso. E conforme a gente vai se preparando, quanto mais a gente se prepara daquilo, quanto mais a gente se envolve com isso, quanto mais as pessoas sabem,
mais isso vai nos deixando nervosos, apreensivos, e muitas vezes nós somos na proximidade de tal evento, porque a hora está chegando. E essa questão da hora vai mexendo com a gente. Cristo sabia, desde o início dos tempos, que essa hora estava chegando, e a hora chegou. E como ser humano, é natural que ele sofresse o que a gente sofre quando a nossa hora se aproxima. Outro motivo para o sofrimento de Cristo é a solidão e até a traição. Deus, ele trabalha com a gente no coletivo, mas a nossa transformação principal e o nosso crescimento principal, ele é individual. Chamaremos outras pessoas para estar junto conosco, serviremos junto com nossos irmãos, mas nos momentos mais difíceis da nossa vida, não é raro a gente olhar para o lado e não ver ninguém fisicamente falando. Eu não estou dizendo para você buscar isso, eu estou dizendo que é assim que as coisas acontecem. Então, se hoje você se vê só, eu chamei 3 irmãos para estarem comigo, eles não estão, não os culpe. É Deus querendo trabalhar em você, assim como Cristo foi trabalhado na solitude. E pior do que isso, Cristo, além de estar só, foi traído. Um pouquinho antes disso, é aquela reunião tão gostosa que eles estão celebrando a Páscoa, e Cristo para dizer que um deles iria traí-lo. Cristo sabia disso. Ser traído por uma pessoa que você está compartilhando o pouco que você tem, está dedicando o melhor de si para essa pessoa, e ainda assim essa pessoa consegue se levantar e fazer algo horrível contra você. E o pior que nós podemos reclamar aqui é: a pessoa falou mal de mim. Mas no caso de Cristo, Judas o entregou para ser morto, e um dos seus principais líderes, como Pedro, foi o cara que se levantou e negou Cristo na frente de várias pessoas. Cristo também foi traído, e isso gera um sofrimento. Isso não é bom para a gente. Mas outro motivo para o sofrimento de Cristo era a dor física que ele sabia que ele ia enfrentar. A gente viu alguns anos atrás aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, e ficamos assustados com algumas cenas. Era gente passando mal no cinema, mas aquilo tudo era cinema, sangue falso, e não se compara ao que Cristo experimentou na realidade. Mas não tem um ser humano que imagine: poxa, eu vou bem ali, eu vou me machucar, e eu vou ficar feliz com isso. Não, de maneira nenhuma. Em dezembro do ano passado, eu tinha uma cirurgia agendada para retirar a vesícula. Eu não estava em crise. Talvez fosse mais fácil eu ir para essa cirurgia se eu estivesse em crise, mas como eu estava sem crise, eu sabia que a data estava chegando, e a ficha só foi cair quando, um pouquinho antes, eu fiz os exames pré-operatórios. Eu deitei na maca e foram colocar os eletrodos em mim, e aí, meu Deus, eu vou operar, e vai ser uma cirurgia com anestesia geral e tudo que vai estar envolvido. E comecei a ler sobre a cirurgia e ver o que o meu corpo ia sofrer, e eu comecei a ver, porque é inevitável, as possíveis complicações que eu poderia experimentar, e tentando não expressar isso para as pessoas que estavam próximas de mim, mas como ser humano, é claro que eu estava acima de tudo confiando em Deus, mas como ser humano eu olhava para os fatos, eu olhava que eu estava entregando meu corpo para ser cortado, e isso gerava uma certa apreensão. Mas no dia a dia eu acabava não pensando nisso, até que chegou o dia da cirurgia, e quando eu estava lá me preparando, ainda a Denise perto de mim, e foi bem interessante esse momento, porque eu estava lá colocando aquela roupa de hospital que deixa a gente assim meio desconfortável, e eu descobri que aquela roupa é tamanho único. Então, se você já fez uma cirurgia e é menor do que eu e sentiu que aquela roupa ficou confortável em você, pois em mim ficou bem menor.
E Denise ficou com vergonha, que tinha gente no quarto, e tentou ir atrás de mim. Eu falei, não, amor, deixa, porque eu vou para um lugar aí que eu nem sei quantas pessoas vão me ver lá, enfim, eu fui na cadeira de rodas e tentando apertar aqui, colocando uma pasta aqui na frente, e me levam para o bloco cirúrgico. De lá eu tenho que entrar em uma sala, e estava sem óculos, não podia entrar de óculos, de nada, e eu não estava enxergando muito bem o rosto das pessoas, e eu estava sozinho naquela sala alguns minutos, e essa é a hora que a apreensão vem, e que algum sofrimento chega em mim, e eu vou confessar para os irmãos. Naquele tempo eu falei, meu Deus, é só o Senhor e eu aqui, então eu vou orar. Mas eu senti que tinham pessoas junto comigo, orando, e eu não tinha agradecido este ponto publicamente, mas naquele momento eu senti as suas orações junto comigo. No momento que eu senti isso, o médico me chamou, e de lá a cirurgia aconteceu, e graças a Deus, hoje eu posso estar aqui bem. Mas um dos sofrimentos que nós enfrentamos é quando nós passamos por alguma dor física, como Cristo sabia que ele ia passar. Cristo passou por uma outra dor, uma dor moral, e sofre por isso. Você já foi acusado alguma vez por algo que você não fez? Eu tenho certeza que você buscou todos os caminhos possíveis para esclarecer que você não era culpado. Cristo sabia que ele não tinha feito, e ele tinha poder para não estar lá, mas desde o início dos tempos, ele sabia que diante do plano de Deus, ele seria entregue por causa de nossos pecados, ele seria acusado pelos nossos pecados, e moralmente ele seria acusado como ladrão, mesmo tendo sido a pessoa mais correta do mundo. O quinto motivo para a dor de Cristo, essa é a mais difícil de dimensionar, mas seria a dor espiritual. Imagine, nós não podemos suportar os nossos próprios pecados, mas Cristo leva sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Então isso é algo extremamente grandioso, e ele experimenta tudo isso, e o ápice, o clímax disso é lá no Getsêmani, quando ele está sozinho, e mesmo tendo jantado com os 12, um sai para trair, ele leva 3 para mais próximo de si, nem sequer aqueles 3 estavam orando, os 3 estavam dormindo, e ele experimenta, o nosso Senhor experimentou por tudo isso. Se você está passando por um vale hoje, você não é diferente de Cristo, mas não esqueça, este sofrimento vai passar, e o nosso Deus entende o que nós estamos passando, mas se Ele permite que o sofrimento chegue até nós, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. O que o sofrimento de Cristo ensina para a gente? O sofrimento de Cristo ensina que a dor que nós passamos é uma oportunidade para nós crescermos em oração. Em oração. E, meu irmão, eu não espero menos de você neste tempo. Se você já estava orando antes da quarentena, o mínimo que eu espero é que agora você esteja orando mais. A nossa igreja já estava sendo chamada para nós termos tempos diários de oração, de acordo com Mateus 9:38, orarmos pela nossa unidade. Alguns irmãos até diziam, pastor, eu estou tentando, mas às vezes o tempo, agora não tem desculpa, meu irmão, agora é questão de prioridade, e se você sofre assim como eu sofro, eu espero que você se prostre diante de Deus e ore e busque, e procure ouvir a voz dEle através das Escrituras, que nós possamos sair deste tempo de isolamento, conhecendo muito mais a palavra dEle. E eu tenho recebido a resposta de algumas famílias que têm feito culto doméstico, que têm feito o diário de imersão bíblica, têm mostrado as fotos, têm enviado para mim, têm conversado sobre os assuntos, têm buscado livros que vão ajudar a família a crescer espiritualmente, pessoas que têm lido o livro de Provérbios, mas você pode ir além, meu irmão, porque neste tempo de crise, tudo para, só não para aquilo que é essencial. A gente estava uma discussão essa semana aí, o que é essencial, e os jornais só voltavam a este ponto, não, porque o presidente disse que as igrejas são essenciais,
existe algo, meu irmão, mais essencial do que os hospitais, e essa é a nossa vida com Deus. Se o nosso coração não pode parar, e por isso os hospitais não param, pois a nossa vida devocional é ela que tem que continuar pulsando, é a nossa fé que tem que continuar nos movendo. Isso é mais essencial, isso é o nosso ser, aquilo que nos define como pessoas, aquilo que define o nosso real crescimento. Não entre em discussões sobre a igreja, a instituição ser ou não ser, porque sim, somos agência do reino e não paramos, mesmo repensando encontros, mesmo repensando atividades, nós não paramos como agência do reino, mas o que não pode parar mesmo é a nossa vida pessoal com o nosso Deus. E Cristo, no momento de crise dele, é o tempo que ele busca o Senhor ainda mais, ele busca o Pai. Assim como Cristo, que você possa envolver outras pessoas também nesse processo. Ele chama os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, não no barquinho, mas agora no Getsêmani, prontos para orar. Não, somente Cristo estava pronto para isso. Por isso não culpe aquelas pessoas que você está chamando para estar junto com você, se elas não pegarem tão firme como você está pegando. Agora, muitos momentos é Deus e eu, mas ainda assim vamos envolver outras pessoas nesse processo. Ainda assim vamos estimular outras pessoas, vamos fortalecer outras pessoas que, como eu, também passam por sofrimento, e que me conecto a você hoje dizendo que o que você passa não é diferente do que eu passo, e que juntos nós precisamos crescer diante de Deus. Principalmente, meu irmão, que o tempo do sofrimento seja um tempo de nós nos submetermos à vontade de Deus. Todas as vezes que Jesus ora, ele diz: se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. A nossa postura diante de nosso Deus, neste tempo de crise, neste tempo de dificuldade, tem que ser uma postura de submissão, tem que reconheça. Meu irmão, o nosso sofrimento, ele é passageiro, mas enquanto estivermos vivos, enfrentaremos situações tal qual nós estamos enfrentando agora. Por isso nós precisamos admitir que somos humanos, que somos falhos, admitir primeiro para o nosso Senhor e procurar pessoas próximas que, assim como Cristo, puderam expressar, e que nós possamos dizer para elas o que estamos sentindo, o que estamos passando. Eu ouvi o relato de alguns irmãos de outras denominações que nesses dias estavam criticando algumas atitudes, como o isolamento social, dizendo que, olha o argumento: porque não há mal que chega à tenda do ungido do Senhor. Isso é um total desconhecimento da palavra de Deus. São pessoas que olham para textos pequenos, não olham para o seu contexto, para promessas específicas que estão lá na Bíblia, e tentam trazer essas promessas para a gente, não entendendo o que realmente estava por trás disso tudo. Enquanto que, olhando para pessoas, para servos de Deus, muito honestos, muito verdadeiros, pessoas que têm crescido muito na fé, mas que infelizmente acabam olhando para trechos da Bíblia isolados como esse, tais irmãos acabam se culpando quando o mal chega até eles. Porque aí a pessoa vai dizer: não, isso aconteceu comigo porque eu estava em pecado. Só que não é isso que a Bíblia diz. Essas coisas acontecem porque nós somos humanos. Por isso nós precisamos cuidar, sim, mas principalmente reconhecer que nós acreditamos que sim, o crente passa por sofrimentos. Se você tem tempo para estudar sobre isso, o nome desta doutrina, dessa corrente teológica, é a corrente dos dispensacionalistas. Pessoas que acreditam que o sofrimento é só para aquelas pessoas que não servem a Deus. Mas pelo contrário, irmãos, nós estamos neste mundo, mesmo sem ser deste mundo. Por isso que Cristo sempre orou por nós,
para que nós pudéssemos estar unidos uns aos outros e unidos à vontade do Pai. E um desses motivos é porque o sofrimento chega até nós, o sofrimento chega até nossas casas. Mas se o sofrimento chega, é tempo de aprender, é tempo da gente poder crescer muito mais. O que eu falei aqui, o aprendizado do sofrimento de Cristo, é algo geral, irmãos. Eu espero que você também tenha este aprendizado de intensificar ainda mais o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura da palavra. Eu espero que você saia dessa quarentena ainda mais parecido com Cristo, ainda mais humilde, reconhecendo o senhorio do nosso Deus. Mas, de alguma maneira específica, Deus também está trabalhando em você, assim como está trabalhando em mim e na minha família. Algumas coisas que eu preciso melhorar, provavelmente são diferentes de qual você precisa melhorar. A gente vai terminar essa mensagem um pouquinho diferente hoje. Eu vou orar. Enquanto o Ministério de Louvor estará dedilhando uma música, eu te convido a, de maneira espontânea, a compartilhar com quem está próximo de você. O que você tem aprendido nesses últimos dias? Qual é a área que o Senhor quer que você cresça? Seja corajoso, meu irmão. Se for necessário trazer algo à luz, traga. Expresse quem você é. Diga qual é o ponto que tem gerado algum sofrimento em você, quando você olha a grandiosidade do nosso Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Pai, obrigado pela Tua palavra. E obrigado porque o Senhor está agindo em nossas vidas, Pai. O sofrimento que passamos nem se compara ao sofrimento que Cristo passou. O medo que podemos estar enfrentando, Pai, não é nada comparado ao que o Senhor passou para que hoje nós pudéssemos ter vida. Por isso nós agradecemos a Ti. Mas nós queremos crescer, Pai. Nós queremos que este sofrimento cumpra o Teu propósito em nossas vidas. Se tem algo, Pai, em mim que precisa mudar, Pai, deixa muito claro agora. E dá coragem também aos meus irmãos a confessar ao Senhor e confessar uns aos outros para que eles possam ser curados, Pai. Por favor, Senhor. A dor que nós podemos estar passando é grande demais. Mas se o Senhor está permitindo que essa dor chegue até nós, dá para a gente suportar, Pai. Mas o que o Senhor quer trabalhar na gente? Talvez a gente não saiba de tudo, Pai. Mas nos ajude a falar ao nosso irmão sobre isso. A falar que tem áreas que precisam crescer em nós, Pai. Para que nós possamos nos parecer ainda mais com o Senhor. Nos purifique, nos fortaleça, Pai. E nos use. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que a graça salvadora de Jesus, a comunhão do Espírito Santo e o amor do Pai esteja sobre sua vida. Que Deus te abençoe. Oh